Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Alaminda. Eu já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão, se inscreva no canal da comunidade no YouTube, Deixe seu comentário se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, que a gente vai tentando responder, E também pegue sua Bíblia, sua caneta, sua agenda, que hoje nós estaremos lendo o último capítulo do Evangelho de São Lucas, Exclamar a ação do Espírito Santo sobre nós, pelos sinais da cruz, livrando Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, vem iluminar a nossa mente, iluminar as nossas atitudes, toma conta de tudo aquilo que nós iremos fazer, que Tu possas estar à frente, iluminando, dando-nos discernimento e fazendo com que a Tua palavra gere frutos em nossos corações. Amém. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 24. No primeiro dia da semana, muito cedo, ainda elas foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postraram diante delas, com vestes fulgurantes, cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: por que procurai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galiléia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E elas se lembraram de suas palavras. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram também aos apóstolos essas palavras, porém lhes pareceram desvario e não lhes deram crédito. Jesus ressuscita. Quando as mulheres vão lá, encontram o sepulcro vazio e encontram 2 anjos. É interessante a gente observar a presença dos anjos, que os anjos são de Jesus durante toda a vida de Jesus. Quando já na anunciação, o anjo Gabriel aparece a Maria, quando Jesus, aí aparece a José também, falando sobre Jesus, manda José fugir, porque Herodes procuraria matar a criança, e quando Jesus nasce, aparece também aos pastores anunciando o nascimento de Cristo. Estão com Jesus no deserto, depois que ele é tentado para servir. Estão com Jesus na angústia suprema, na sua angústia, e consolando Jesus. E os anjos aqui aparecem novamente para anunciar que Jesus ressuscitou. E mais à frente vai aparecer, quando Jesus ascende ao céu, ele sobe aos céus, os anjos vão aparecer novamente e vão dizer, por que estás aí olhando para cima, tal, e vai de todo o contexto, mandando ele dizer, esperar em Jerusalém. Então, os anjos estão presentes em todos os momentos da vida de Cristo aqui na terra, Então, vamos lá. Pedro, contudo, levantou-se e correu ao túmulo, inclinando-se, porém, viu apenas os lençóis, e voltou para casa muito surpreso com o que acontecera. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam eles, seus olhos e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe disse: que palavras são estas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Quais? Disseram-lhes ele. Respondeu: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo.
como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel, mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres, que são dos nossos, nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos e a declararam que eles estavam vivos. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhe disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia respeito. Aproximando-se do povoado para onde ia, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles e disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquele mesma hora, levantaram-se, voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, e disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou, e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho, e como haviam reconhecido na fração do pão. Os 2 discípulos de Emaús estavam caminhando em direção ao seu povoado, né? E Jesus se coloca no meio deles e começa a lhes explicar, né? Vocês escutaram nesse instante já, mas começa a lhes explicar as Escrituras, né? Jesus começa a explicar as Escrituras, que culmina no final com a refeição, que Jesus vai fazer a fração do pão. E é justamente no momento da fração do pão que eles reconhecem. Aqui nós vemos já claramente a missa. Hoje, né, dia especial, domingo, dia do Senhor, dia que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, né? E somos católicos e devemos todos ir à missa aos domingos com grande alegria. Aqui está uma missa, a missa. O que há na missa? A primeira parte é a liturgia da palavra, onde é lida as Escrituras e o sacerdote explica, né, faz a sua homilia baseada nas Escrituras. E o que foi que Jesus fez? Primeira parte, explicou justamente as Escrituras para aqueles discípulos de Emaús. E a segunda parte é a liturgia eucarística, que culmina com a partilha, né, a partir do pão, a Eucaristia. E quando eles se sentam à mesa, Jesus repete as mesmas palavras da última ceia e lhes abre os olhos. A partir do pão, eles reconhecem que é o Senhor e comungam, e o Senhor desaparece da frente deles. Então, aqui nós temos já a missa. Já desde a ressurreição de Cristo, nós temos a missa propriamente dita, né? E aí eles retornam com alegria para dizer, os apóstolos também dizem: não, ele também nos apareceu, né? Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito, mas ele disse: por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai e entendei que o espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como por causa da alegria não podiam acreditar, ainda permaneciam surpresos, disse-lhes: tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado, e tomou então e comeu diante deles. Jesus ressuscita verdadeiramente e vem em um corpo glorioso, e aqueles discípulos ainda estupefatos, né, talvez ainda pensando que fosse um espírito, não um fantasma. Jesus pede para que eles toquem, né? E mesmo assim eles ainda não acreditam, porque viram o Cristo sendo crucificado.
viram a flagelação de Jesus. E então eles não acreditam naquela maravilha que está diante dos seus olhos, né? Jesus, vendo que eles acreditavam, ainda vocês têm alguma coisa para comer, para provar que ele estava ressuscitado verdadeiramente em corpo e alma e espírito e em divindade, né? Então Jesus ainda come um pedaço de pão para provar eles que eles estavam vivos. E Jesus vai dizer, aqui no versículo 38, porque estáis perturbados e porque surgem tais dúvidas em vossos corações. Que essas dúvidas também não surjam no nosso coração. O nosso Senhor está vivo. Hoje nós podemos comungá-lo e tocá-lo com o nosso intelecto, tocar Jesus através da Sagrada Eucaristia, mas também podemos tocar Jesus espiritualmente. Toda vez que nós nos encontramos em oração, numa adoração, nós podemos tocar e sentir Jesus e escutar a sua voz. Então, coragem, meus irmãos, o nosso Senhor está vivo. E é para isso que nós viemos ao mundo, para experimentar essa graça, para proclamar que Jesus verdadeiramente está vivo. Depois disse-lhe: são estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então abriu-lhes a mente para entenderem as Escrituras e disse: assim está escrito, que Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos, e ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas. Eu vos enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até seres revestidos da força do alto. Jesus aqui está dizendo que vai enviar sobre os discípulos a promessa do Pai. A promessa do Pai é justamente o Espírito Santo, que vem sobre todos nós, sobre todos aqueles que querem. Que nós recebemos o nosso batismo e confirmamos através da nossa crisma, né? E que podemos cada dia clamar que o Espírito Santo venha nos conduzir e nos dar sabedoria, nos dar os seus dons, nos dar os seus frutos e os seus carismas. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui, né, durante todo esse estudo bíblico de Mateus até o Lucas. Amanhã nós iniciaremos o Evangelho de São João, mas nós vamos iniciar o Evangelho de São João por ser muito extenso, né, e muito profundo, né, mais teológico do que os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos. Nós vamos fazer de modo diferente. Nós não vamos ler um capítulo todo por dia. Nós iremos tirar algumas partes dos capítulos e leremos, né? Então você fica encarregado de ler o capítulo todo na sua casa, no seu momento de estudo bíblico. Amém? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Não deixe de curtir, compartilhar o link da transmissão. Também outra coisa, talvez a partir de amanhã nós não faremos mais transmissões, mas nós gravaremos o vídeo, postaremos no YouTube e aqui só faremos replicar, né? Postar o vídeo do YouTube. Amém? Que Deus nos abençoe e nos conduza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.